Olá, gente, bom dia. A galera tá me movimentando ainda aí. Bem, alguém aqui já ouviu falar sobre observabilidade? Uma buzzword aí, Matheus, ali. É uma buzzword, eu acho, bem frequente ultimamente, né? Falando um pouco sobre mim, eu sou Isael. Eu trabalho um pouco mais de 2 anos na ThoughtWorks como consultor. E nessa talk de hoje, a gente vai focar bem mais para falar sobre cultura ao invés de ferramentas. A gente vai falar sobre um pouquinho como a gente pode estruturar a observabilidade dos nossos projetos e a importância dela. Tá? E toda história tem um começo, e pegando um gancho no que o Matheus falou um pouco mais cedo, inicialmente, né, existia uma barreira entre desenvolvimento, um time de desenvolvimento e o time de operações. E era bem comum a gente, desenvolvedor, né, receber uma task e se preocupar só em desenvolvê-la, e quando for para a produção, talvez não fosse o nosso ownership, não fosse a nossa preocupação inicialmente. Só que hoje em dia isso mudou bastante, e eu senti isso bem na pele em um programa chamado ThoughtWorks University, que eu morei na Índia há um tempo pela ThoughtWorks, e lá eu descobri muito que era a autonomia de time. E essa autonomia, para mim, essa forma de trabalhar foi totalmente fora do paradigma que eu estava dentro. E eu tive alguns questionamentos e percebi algumas coisas. E a primeira delas é que nesse contexto de agilidade, de entrega frequente, o time que entrega, o time que desenvolve é aquele mesmo time responsável por implantar e operar um produto de software. É como o Matheus falou lá atrás, é que muitas vezes a gente quer colocar ferramentas muito hypes, processos mais modernos que está no mainstream aí, sendo que a gente tem que pensar um pouco como é que vai ser isso pós-produção. Como é que vai ser isso quando esse negócio estiver rodando e como é que a gente vai sustentar. E para que a gente tenha ciência do que está acontecendo, a gente precisa estar dentro de uma plataforma transparente. A gente pode imaginar um Google Cloud, um AWS, um Heroku da vida, que possa me dar transparência do que acontece atrás. Por exemplo, eu preciso entender como é que meu deploy aconteceu, eu preciso entender o que está acontecendo dentro da minha aplicação. E eu acho que uma estratégia bem bacana para tudo isso é a gente ter em mente a observabilidade. E falando sobre essa buzzword aqui, muitos de nós aqui talvez já tenhamos ouvido falar sobre isso antes com outros nomes, porque a observabilidade nada mais é do que um wrap-up, um conjunto, um reempacotamento de duas coisas que a gente já usava, que é monitoramento e corretude. E nessa interseção entre monitoramento e corretude tem o melhor dos esforços, que a gente usa esse monitoramento para ainda mais trazer corretude e resiliência para a aplicação da gente. E falando sobre os pilares da observabilidade, é interessante a gente ter em mente que ele tem 3 pilares. O primeiro são os logs, o segundo são as métricas, e o terceiro é a rastreabilidade, que a gente costuma chamar de tracing. E uma pergunta, alguém aqui já se deparou com algum tipo de log, seja desenvolvendo, seja no ambiente de produção, algum tipo de log? Bacana. Então, log é bem importante. Eu lembro quando eu comecei a codar um tempo atrás e vi aquele no Point Interception, né? Bem de cara, assim. E é interessante a gente entender que um log é uma informação, é um registro que ele é de caráter informativo, que informa muito o tempo de um acontecimento dentro dos nossos serviços ou dentro do nosso ambiente, né? E para que a gente possa clusterizar ou dividir melhor esse contexto de logs, é muito interessante a gente olhar para os níveis de log, né? E é bem comum, por exemplo, a gente quando está codando, ter algum tipo de erro ali de compilação e a gente tem um log do tipo error, né? Depois tem um log do tipo info, que a gente também pode dar uma olhada para ele, que é mais pertinente a informações de negócio. Debug, que é quando a gente está fazendo aquele famoso as de mesa, entendendo uma execução de uma rotina, de um algoritmo que a gente está desenvolvendo. O warning, que é aquele mais de atenção, né? A gente colocou uma biblioteca, por exemplo, ali dentro, ela está prestes a ser deprecated, ou ela já está sendo deprecated ali dentro. E tem um log fatal, que é dentro do manual DevOps, um ThoughtWorker falou lá que o log fatal é aquele log que você tem que acordar às 2 horas da manhã para poder resolver. Então, o log fatal é aquele log extremamente crítico para a sua aplicação, principalmente para a disponibilidade dela. E nesse contexto de logs, de colocar informações, as pessoas sempre perguntam o que deve ter no log e o que não deve ter no log, para que a gente possa acompanhar esse contexto da nossa aplicação.
É muito interessante a gente ter em mente que o primeiro passo, o primeiro caminho para a gente registrar as coisas é a gente estar ciente do que está acontecendo nos eventos. Vamos imaginar um ambiente distribuído, onde a informação passa por diversos serviços e a gente precisa estar ciente do que acontece nessa transação. Então, traquear esses eventos, ter visibilidade deles é a primeira parte. Segunda informação são informações pertinentes ao negócio, que também pode se confundir um pouco com eventos, dado que os meus serviços ele representa de uma forma transparente o meu negócio. Eu posso, por exemplo, através dos logs, gerar dados para entender KPIs, por exemplo. E, em sequência, questões de infraestrutura, que também está bem relacionada ao negócio, que é, por exemplo, qual o nível de disponibilidade da minha aplicação eu tenho ali. Né? Ou tipo, qual o nível de acesso, de requisições que eu tenho naquele ambiente. E aqui tem alguns exemplos. Essa primeira parte é mais focada em hardware, e são os exemplos bem básicos, assim, para que a gente tenha uma noção mesmo, que é CPU, RAM, conexão com o banco de dados, para a gente ter uma noção de como acontece na parte de infraestrutura. E o segundo é mais focado para negócio mesmo, como é que está o meu SLA da minha aplicação, como é que está a latência dos meus endpoints, erros, exceções, dependências. E, como eu já tinha falado, negócio. Né? Negócio é uma palavra muito ampla, mas é tudo aquilo que diz respeito ao valor que eu estou entregando com o meu produto de software. E como eu posso gerar informação estratégica para ele através do entendimento, por exemplo, dos meus eventos e dos acontecimentos internos da minha infraestrutura, da minha aplicação. E uma questão bem pertinente é do que não logar, né? E se a gente for dar uma pesquisada lá bem rápida no GitHub, a gente vai encontrar diversas informações que elas são de caráteres confidenciais, como senha, nome, e-mail, IP de computadores. E não é uma boa prática a gente estar reportando isso, sabe? Outro ponto... Alguém falou aí? Outro ponto bem interessante é que agora a gente não somente tem o bom senso do que reportar ou que não reportar, mas a gente tem agora leis que faz com que isso seja mais pertinente no nosso desenvolvimento. E a primeira delas é a Lei de Proteção de Dados, né? Recentemente, eu trabalho num time de entrega de infraestrutura global na ThoughtWorks, que a gente entrega infraestrutura para projetos internos. E recentemente a gente teve que passar por uma grande atividade de fazer fluxo de dados para aplicações que estavam na União Europeia. E essa lei de proteção de dados é bem um reflexo e ela traz muitas nuances do que é dado sensível e o que não pode ser dado sensível para a gente. O GDPR trata isso como PII, Personal Identifier Information. E assim, se alguém já vazou algum tipo de informação aqui, fica tranquilo e fica atento, mas isso é bem normal. Aconteceu um caso ano passado com o GitHub, ele foi reportado no Twitter por uma pessoa, e depois o próprio Twitter também, em casos de que contas e senhas foram logadas em ambientes internos dessas empresas. O segundo pilar são as métricas, né? E as métricas nada mais são do que uma representação numérica no espaço de tempo. E essa representação numérica ela pode ser atrelada a um parâmetro de negócio, de infraestrutura, a um parâmetro de sucesso para a nossa aplicação. E isso é muito importante, as métricas, porque a gente pode identificar tendências e padrões, e, em consequência disso, a gente pode, algumas vezes, ou muitos desses casos, tomar decisão dentro do nosso negócio. E aqui é um template bem simples de como eu costumo estruturar as métricas dentro dos ambientes que eu trabalho. E esse template ele é de uma autora chamada Cindy. Ela tem uma série de artigos na internet, tem um livro agora, chamado sobre observabilidade em sistemas distribuídos. E ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um nome da minha métrica ali, vamos supor, infraestrutura. Ele vai ter o tempo que isso aconteceu. Ele vai ter uma tag para mim, uma label que a gente vai taguear, uma coisa bem específica. Por exemplo, a AWS. Tempo de resposta AWS. E ali eu coloco o valor. E esse template diria bem básico, mas ele é bem fundamental. Ele faz com que a gente consiga gerar informação para poder futuramente, por exemplo, gerar alertas, dashboards e trazer um entendimento maior da nossa aplicação. Aqui tem um exemplo, as letras estão um pouco pequenas e tem alguns espaços cinza por questões de informação sensível mesmo.
E esse rolê que está acontecendo aqui, ele é um erro bem comum entre serviços, entre APIs, é o erro 401. E se estourar isso, alguma vez nas nossas aplicações, a gente quer que seja reportado. Então, aqui é um exemplo de métrica de que a gente coloca só, se algum third party da gente estiver indisponível, se algum serviço externo estiver disponível que a gente precise, eu preciso estar ciente dele, para saber como eu posso lidar com isso, se ele estiver indisponível. E um esqueminha bem rápido é que a gente tem as métricas com base nos logs que a gente pode analisar. Em seguida, a gente pode ter alertas, e esses alertas podem muitas vezes trazer indicadores para o nosso negócio. E um outro pilar da observabilidade é a rastreabilidade. É a capacidade da gente acompanhar o que está acontecendo por dentro da nossa aplicação. Compartilhando um pouco com vocês, um dos serviços que a gente oferece lá na ThoughtWorks, de serviço interno, é um serviço chamado Labs, e ele funciona basicamente entre 3 serviços, um front-end, um back-end e um serviço de automação. E toda vez que alguém requisita alguma infraestrutura ou inserção de infraestrutura dentro de alguma aplicação interna da ThoughtWorks, esses serviços eles se comunicam e trafegam essa requisição. E para que eu consiga acompanhar isso, é bem interessante a gente ter em mente alguma estratégia de rastreabilidade. Para eu saber que fulano X, que pessoa X, é ela em cada parte dos meus serviços. E aqui aqui é um exemplo de log. E no final, talvez esteja um pouco pequeno para todo mundo ver, mas bem aqui a gente tem um XRequestID, que é uma identificação, que no caso da gente, a gente pega do Redis para identificar esse request em todo o nosso ambiente. E na literatura, na comunidade, a gente costuma muito chamar de Correlation ID. E fazendo uma concatenação de tudo isso, é bem interessante a gente ter em mente que quando a gente começa a desenvolver produtos de software, né, a gente tem aquele momento de descoberta, e a gente conseguiria fazer um produto para resolver esse problema inicialmente. E a gente tem toda uma identificação de recursos de tecnologia e de entendimento do que vai acontecer. Em seguida, a gente começa logo a definir os nossos casos de teste, né? Tipo, então como é que essa aplicação ela vai ser desenvolvida e como é que eu vou trazer corretude, como eu vou garantir corretude para ela. E aí nossa primeira pipeline ali ela é definida. E em seguida que o meu projeto é desenvolvido, existe o momento pós-produção que vem o nosso monitoramento. E o monitoramento ele traz muitos esses dados que a gente já vem falando aqui através dos logs, como elemento de primeira ordem, para gerar alertas e dashboards. E também retroalimentar a nossa configuração de testes. Porque a gente pode usar também o monitoramento como uma estratégia de resiliência para a nossa aplicação, trazendo ainda mais corretude para ela. E, em consequência disso, a gente tem uma comunicação holística entre o time de desenvolvimento e cliente. Aqui são alguns livros que eu consultei, que eu costumo consultar frequentemente para lidar com esse assunto. E aconselho bastante o Manual DevOps e o Production Ready Microservices. Eles foram livros bem fundamentais na minha jornada de observabilidade. Os outros também foram muito importantes, mas foram leituras bem pontuais. E o Distributed Systems Observability, que é um conjunto de artigos da Cindy, que eles foram publicados inicialmente no Medium e depois foram concatenados nesse livro. E é isso. Fazendo um jabá aqui da empresa. Quem se sente confortável com CI, CD, código e cloud, a ThoughtWorks tem vaga aberta para DevOps. Então, só me procurar depois aqui, trocar uma ideia. E é isso.